repórter especial aqui do Estadão. E mais uma vez a gente está aqui com a nossa live das 16 horas, que fala sobre o coronavírus. Todo dia a gente tem um especialista diferente que vai falar sobre o tema com vocês. E entre também na nossa comunidade do Facebook, a Estadão Informa Coronavírus, e lá você pode fazer suas perguntas e a gente vai responder aqui que a gente vai fazer. Hoje eu estou aqui na minha casa, né? Diferente da semana passada que eu estava no estúdio do Estadão, mas essa é a recomendação, né? Que todos fiquemos em casa. Então vamos fazer daqui a live que é possível com essa tecnologia. A gente tem hoje aqui com a gente o doutor Ivan Gonçalves Júnior, que é cardiologista e responsável pelo pronto-socorro do Hospital São Paulo e professor também da Escola Paulista de Medicina. Como vai, doutor? Olá, Renata, tudo bem? Está nos ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Você está ouvindo também? Estou ouvindo, está Então, ótimo. Então vai dar certo aqui a vai nossa dar live certo. de casa para casa. Doutor, vamos começar explicando por que os pacientes cardiológicos têm risco, são pacientes de risco para o coronavírus. Qual é a grande questão que envolve os hipertensos, os pacientes que já tiveram infarto? Como é que a gente explica isso? Então, essa é uma pergunta muito boa, porque faz a gente lembrar que os pacientes que têm doenças crônicas, eles já são mais frágeis por conta da sua doença crônica. Então, o paciente, como você falou, que tem infarto, ele não tem um coração que funciona 100% mais. Ele pode ter insuficiência cardíaca, assim como os diabéticos, que têm um sistema imune já alterado pela própria doença. Esses são pacientes que não só para o coronavírus, mas para qualquer outra doença bacteriana ou não bacteriana, eles são mais sensíveis, são organismos mais frágeis. E porque muita gente se confunde, por quê? Porque o coronavírus ataca o pulmão. O que tem a ver o fato de eu ter um problema no coração? É sim, porque eles têm já sistemas imunes mais frágeis, é isso, de maneira geral, por ter tido essas doenças. Por exemplo, particularmente o pulmão que você falou, pacientes que têm insuficiência cardíaca, eles têm um pulmão mais. O paciente conhece isso, ele tem aquele cansaço, aquela falta Dificuldade de para respirar. Uhum. dificuldade para respirar, né? Porque o pulmão passa a funcionar pior por conta do problema cardíaco também. Claro, claro. E, doutor, também com relação aos pacientes cardíacos e outros pacientes idosos de maneira geral, a gente começou hoje a campanha de vacinação justamente para eles, inicia com os pacientes idosos, com os idosos, pacientes ou não, né, com as pessoas idosas. O senhor recomenda que todos eles façam a vacinação, vão até o posto de saúde, mesmo com essa recomendação de isolamento? Eu estou ouvindo muito idoso preocupado, pensando se deve sair de casa ou não. Qual que é a sua recomendação? Independentemente desse paciente ou desse idoso ser um paciente ou não, de alguma comorbidade. Eles devem fazer a vacina sim, Renata. Devem procurar locais, às vezes, que podem ir na casa dele, às vezes isso é possível, às vezes não. No sistema público isso é mais difícil, mas eles não devem passar essa oportunidade. A vacina não vai proteger contra o coronavírus, né? Isso é uma coisa que tem que ficar muito clara para todo mundo. Mas a gente, agora, iniciando essa mudança de temperatura, é a época do ano onde incidem outras viroses, as gripes, os resfriados de uma maneira geral, né? E um idoso ou um doente com essas comorbidades que você se referiu, ele, se tiver sintomas ou desenvolver um resfriado, uma gripe, pode confundir os sintomas e pode piorar ainda mais seu quadro de saúde. A pessoa deve vacinar mesmo. Eu já tomei minha vacina hoje. Eu não tomei ainda, que ainda não estou no grupo e tem que tomar. Mas agora, a gente vai começar a fazer algumas perguntas de quem está aqui nos assistindo. A Simone Braga está perguntando agora, que faz um minuto que ela perguntou, quem tem taquicardia e arritmia é grupo de risco? Então, Simone, taquicardia e arritmia são termos bastante gerais que podem se referir desde aquele pulinho que o coração dá, que a gente chama de uma extrasístole, que todo mundo tem, né, até doenças mais sérias. Esses pulinhos que a gente tem de vez em quando não significam nada, não é um grupo de risco, né? Mas se você tiver uma arritmia definida, eu brinco assim, tem uma arritmia com nome e sobrenome, faça o tratamento disso, você deve se comportar como se estivesse num grupo de risco. Outra que a Aline pergunta, diz que a irmã dela tem 62 anos e tem fibromialgia e diabetes. Elas podem tomar a vacina contra a gripe? Podem, devem. Não tem nenhuma Não, não. recomendação. A vacina é feita com vírus, com fragmentos de vírus, não é o vírus vivo, é uma vacina extremamente segura,
né? Então, todas as campanhas de vacinação começam, como você falou, nos grupos de risco. Eu não tenho idade para o grupo de risco, viu, Renata? É que eu trabalho em hospital. Sim, sim. É que eu, obviamente, não trabalho em hospital. Você Então, não trabalha. eu teria que estar no grupo de idosos, né? Para ser chamado. Não que Mas, chamar o senhor de velho, não. mas a orientação é que todos sejam vacinados. Sim, sim. Ó, tinha mais uma pergunta aqui. Problema, é do Anderson. Problema de pressão, mas bem controlada, é grupo de risco? Então, eu vou falar um pouquinho sobre como é que surgiu essa história do grupo de risco para essas doenças bem específicas que os ouvintes aí, que os espectadores estão falando, né? Uhum, E tem muita coisa viralizada na internet, né? Que sim. hipertensão é grupo de risco, diabetes, doença. Esses dados surgiram de trabalhos pequenos ainda que foram publicados na China, né, com os primeiros casos de coronavírus. Então, quando você separava, por exemplo, os casos mais graves dos menos graves, né, ou os casos que foram para a UTI, dos casos que não foram para a UTI, ou mesmo os casos que foram mais a óbito, quem morria mais ou quem ficava mais doente tinha uma série de doenças que os outros grupos não tinham ou tinham num número menor. Claro, né? Uhum. Então, que doenças eram essas? Doenças cardíacas crônicas, que você lembrou bem, quem já teve infarto, quem teve insuficiência cardíaca, que são pacientes bem específicos, os pacientes que tratam dessas patologias, eles sabem que eles têm, diabetes, né? Doenças pulmonares crônicas, bronquite, asma, hipertensão arterial e câncer, né? Então, esses pacientes nesse grupo particular de pacientes que a gente falou, pacientes com câncer, hipertensão, doenças respiratórias, diabetes, doenças cardiovasculares, eles tinham um risco maior de ter uma evolução pior na UTI. Então, por conta disso, a gente começou a considerar esses grupos de risco. O mais importante grupo de risco é a idade, é o idoso, não é? Uhum. O idoso teve uma mortalidade do coronavírus bem maior do que a população geral. Então, idoso ali para os estudos do coronavírus, quem começava acima dos 60 anos, você já começava a pagar um preço de mortalidade maior, e acima dos 80, com certeza. A gente teve outras perguntas que chegaram, doutor, ao longo desses dias. Duas perguntas relacionadas ao medicamento losartana, que acho que é muito comum para quem tem hipertensão, né? Uma das perguntas é do Sérgio, que ele diz que tem diabetes tipo 2 e é hipertenso e toma esse remédio. Ele leu numa matéria que ele é um estimulante para o Covid-19. Quais outras opções eu tenho para o controle de hipertensão? Eu tomo losartana também, né? E não mudei a minha medicação. A história da losartana e de medicamentos que agem nas vias que a losartana e outros medicamentos agem com o vírus, também é um estudo, são evidências experimentais que o vírus transita nesse sistema celular onde a losartana age. Então, é um alerta, mas não há nenhuma recomendação de nenhuma das sociedades grandes do mundo, e grandes aqui eu estou chamando a Sociedade Europeia de Cardiologia, e a Sociedade Americana de Cardiologia e a Sociedade Brasileira de Cardiologia, recomendando que se troque medicações agora por conta disso. É uma evidência de laboratório básico ainda que ainda deve ser explorada. Tem a outra pergunta que é com relação à losartana, que é da Patrícia, que ela diz que o irmão tem 40 anos, no ano passado foi diagnosticado com hipertensão, fazendo uso da medicação losartana. Ela pergunta se é correto afirmar que se enquadra no grupo de risco, sim, né, mas não por causa da losartana. E se sim, como seria o procedimento para que ele consiga se afastar do trabalho, uma vez que apenas expor a sua condição não surtiu efeito? O senhor acha que é preciso ter um atestado médico, conversar com o médico Não, dele? então, porque ele tem 40 e poucos anos, né, e é hipertenso, o risco dele é muito menor, quando a gente fala grupo de risco, do que se ele tivesse 75 anos e é hipertenso. Por isso que eu fiz questão de afirmar, de falar antes, né, que o principal grupo de risco é o dos idosos. Então você fala assim, olha, eu tenho 20 anos, ou 30 anos, ou 40 anos e tenho pressão alta. É uma coisa, e você falar, eu tenho 75 anos, 80 anos, sou hipertenso, é outra coisa.
As pessoas estão perguntando muito aqui sobre as UTIs, eu estou tentando ver as perguntas aqui, gente. Quem está perguntando sobre as UTIs, pergunte novamente. Eu fico olhando aqui para baixo, que eu estou olhando para o computador, viu, gente? Alguém falou, muita gente perguntando sobre as UTIs, mas eu não achei ainda as outras perguntas. E muita gente se confundindo aqui com o título da nossa live, porque está escrito quem pode tomar a vacina. A gente está falando da vacina de hoje, tá, gente? Da vacina que para a influenza A e B, né, doutor? Que começou a ser dada hoje para os idosos. Desculpe se o título da live deu a entender que existe uma vacina para o coronavírus. Não, não existe. Não, infelizmente ainda não. Vamos tentar ver aqui outras perguntas. Enquanto isso, o senhor pode falar um pouquinho mais de como que tá, como é que o senhor está trabalhando como cardiologista nesse momento? O senhor trabalha lá no pronto-socorro do Hospital São Paulo? O senhor está trabalhando como cardiologista, está atendendo pacientes também de coronavírus? Como é que está a sua rotina? Então, a rotina de todo médico de São Paulo mudou, porque, na verdade, os pacientes que procuram pronto-socorro agora têm sempre o risco potencial de ser coronavírus. O Hospital São Paulo, na sexta-feira passada, teve um esvaziamento, vamos dizer, da rotina de atendimento dele, as pessoas estão evitando de ir ao pronto-socorro, hospitais privados também estão com pronto-socorro vazio, e as pessoas estão indo só quando acham que tem um problema do vírus, né? Não há tratamento para o vírus. O vírus vai se instalar, na imensa maioria dos casos, em 85%, 90% ou mais das pessoas, como um resfriado de vias respiratórias altas. O que é isso? Né? São aqueles sintomas de coriza, o nariz escorre um pouquinho de dor de garganta, uma pequena febre, e isso vai sumindo com os dias. Né? Então, não há indicação de procurar o pronto-socorro com esses sintomas, você vai ser liberada, né? Se você procurar o pronto-socorro com isso. Não se faz um raio-x de rotina, não precisa fazer, né? Um exame mais sofisticado, vai ser tratado como uma virose. As pessoas realmente não estão procurando, né? Eles estão vazios, os hospitais, tanto privados quanto públicos, doutor? Tanto privado quanto público, tem diminuído bastante. Vários hospitais privados cancelaram cirurgias eletivas, né, para você criar condição eventual de atendimento melhor para a população. Então, você está esvaziando os hospitais para procurar realmente deixar um espaço caso haja necessidade de internar um caso mais grave, que precise, por exemplo, de oxigênio. Né? Muito pouco. Agora as pessoas às vezes me perguntam, mas como eu tenho certeza disso? Né? A pessoa começar a falar, a pessoa fica, entre aspas, aqui, psicada, né? Acho que eu estou com uma falta de ar, não estou conseguindo respirar direito. Né? Então as pessoas têm que se acalmar, têm que ver mesmo. Quem tem uma falta de ar com problema pulmonar, né, é uma falta de ar que não passa, não é que você depois esqueceu, está conversando com alguém, com seu marido, dando uma bronca com seu filho, está no telefone, 1 hora conversando, você não está com uma falta de ar, tá certo? Que leve ao pronto-socorro ou que seja o coronavírus se instalando. Né? Então, muita gente está muito estressada, é muita notícia ao mesmo tempo, é muita fofoca na internet ao mesmo tempo, é muita fake news ao mesmo tempo, o ministro falou isso, o médico falou aquilo, eu li que a vacina... Então, a gente tem que se acalmar. É uma situação que a gente aqui no Brasil, não dá para dizer que nunca viveu antes, né? Porque na década de 70, a gente teve aquela epidemia de meningite aqui em São Paulo, que trouxe um pavor muito grande para as pessoas. Né? Depois a gente teve a história da gripe suína, do H1N1, que também trouxe um susto. Agora, essa é um susto mundial, né? Ela está pegando todo mundo ao mesmo tempo. Esse é o grande problema do coronavírus, ou dessa pandemia. Né? O Alexandre aqui, Vernassi, fala para mim, faça a pergunta, todos vamos contrair o vírus, é inevitável? O senhor acha isso? Alexandre, por exemplo, a Angela Merkel, da Alemanha, deu uma declaração muito contundente há 2 semanas atrás, que nos cálculos feitos pelos técnicos de saúde da Alemanha, ela contava que 80% da população ia passar pelo coronavírus. Né? Ela disse, mas ela disse da população alemã, não? Da população alemã. Estou chamando a atenção da Alemanha, porque a Alemanha tem um sistema de saúde muito sólido, né? E está com a menor mortalidade de coronavírus publicada até hoje na internet e pela OMS. Né? Então, eles estão conseguindo controlar esse surto
bem. O grande problema não é o vírus, né? Quando, por exemplo, a gente está gripado aqui no Brasil, no hemisfério norte é verão, ninguém está gripado lá, está todo mundo indo para a praia, tá certo? Quando é gripe lá, ninguém está gripado aqui, estamos nós indo para a praia, né? Sim. Agora, o problema é quando o mundo inteiro fica doente ao mesmo tempo. Isso só aconteceu nas grandes pandemias da história, né? Gripe espanhola, no começo do século, a peste na Idade Média, né? Então, esse é o desafio do mundo hoje. É uma doença que pegou todo mundo ao mesmo tempo. E o senhor está fazendo muita videoconsulta ali da sua casa, não? Vídeo não, telefone consulta. Quando é possível, você conhece o paciente, ele tem uma dúvida, a gente está procurando evitar contato mesmo também, né? O paciente não quer vir para o hospital, meu consultório é em hospital, então a gente tem usado bastante conferências, né? Uhum. Perdi o nome aqui da pessoa, mas me perguntaram aqui para o senhor se quem faz uso de corticoide deve suspender. Se fala muito, né, do corticoide. Então, isso é uma boa pergunta. Corticoide é um imunossupressor que é usado em várias doenças. Por exemplo, asma, né? É uma doença comum que as pessoas usam corticoide. Doenças inflamatórias crônicas, artrites e outras doenças imunológicas e reumatológicas, o corticoide pode ser usado também rotineiramente. Transplantados tomam corticoide, pacientes que estão fazendo quimioterapia. Sem sombra de dúvida, esses pacientes devem ter mais cuidado. E quando a gente fala mais cuidado, não é um cuidado diferente, é um cuidado mais acentuado, né? Então, por exemplo, se é difícil falar para o seu filho lavar a mão, né? Se você está num grupo de risco, você tem que falar muitas vezes, olha, lave a sua mão mesmo, não tenha contato, mantenha a distância. Ah, cheguei perto, desculpa. Ainda é muito comum nos encontros entre as pessoas, nós somos assim, né? Nossa sociedade, você estender a mão, você estende, olha, você quer dar um abraço, quer dar um beijinho, né? A gente tem que aprender essa toalete de tosse, que é tossir assim, né? Não é tossir assim, né? Ainda é difícil, não é natural, né? A gente ainda volta e meia tosse do lado, né? Então a gente tem que ir aprendendo. Isso é bom que vai moldando depois um novo hábito, um hábito mais saudável. Mas a gente tem que ir moldando. E as pessoas aí que você falou que tomam corticoide têm que estar mais atentas ainda a isso. Mas não suspender, né? O corticoide, de jeito nenhum, não mexa no seu tratamento, nem para pressão, nem para diabetes, nem para o câncer, nem para nada. Você vai ter dois problemas, né? Quer dizer, um com certeza, você vai piorar a sua doença. Isso né? São favas contadas. Se você vai ter ou não coronavírus é outra coisa. Então, não pode misturar as coisas. Os tratamentos continuam. Doutor, o Pedro Antônio Fulaneto pede para fazer a pergunta dele. Se tomar a vacina, terá problemas? Tomar a vacina, não sei se ele já teve pneumonia, terá problemas se contrair o vírus? Não, Pedro, não terá. A vacina é uma lembrança imunológica para o seu organismo, não vai ser o vírus que tem na vacina, não tem vírus vivo na vacina, não tem vírus atenuado na vacina. Atenuado é aquele vírus fraco, né? Por exemplo, vacina de febre amarela é com vírus vivo atenuado, né? Então, por isso que as pessoas falam, tomei vacina da febre amarela e fiquei com uma mini febre amarela, que o vírus é fraquinho. A vacina para gripe, né? A vacina para gripe é feita com fragmentos de proteínas de vírus, é só para recordar o nosso sistema imunológico, né? Que aquilo lá que ele está reagindo agora é vírus de gripe, e fazer os anticorpos. A Andréa França entrou agora, acho que ela entrou agora, que ela pergunta se o paciente com asma e hipertensão pode tomar vacina. Pode, né, doutor? Vamos só repetir aqui para quem não entrou desde o começo. Problema algum, né? Mesmo que estiver com crise nesse momento. Então, o que se recomenda, né, até porque, para não ser um confundidor, é assim, olha, eu estou numa baita crise de asma nos últimos 3 dias. Tá bom, espera melhorar a crise de asma e vai lá e toma a vacina depois. Entendi. Tem gente aqui reclamando que já perguntou muitas vezes, eu não consigo ver todas as perguntas. Gente, olha, Dinorá, faz sua pergunta de novo, não consigo ver. O Arthur pergunta, cadê as máscaras? A gente não tem que usar máscaras, né, doutor? Para fazer essas entrevistas. Ainda não há essa orientação. Essas coisas de quem deve usar máscara, quem não deve usar máscara, vai depender do número de vírus, do número de pacientes que estão acontecendo, né? Essas máscaras não tem mais no mercado, elas sumiram,
tá Sumiram certo? mesmo, não tem. Né? Não é uma coisa simples usar máscara, por exemplo, aquelas máscaras cirúrgicas simples que você comprava no supermercado, aquela máscara, se você for um profissional de saúde trabalhando em um hospital, ela é trocada a cada 2 horas. Não é assim, não, tenho essa máscara, eu botei hoje, pôr no bolso, amanhã eu uso de novo. Não é? Uhum. Então, essas máscaras não é uma indicação formal ainda das sociedades no mundo inteiro, né, que toda a população use máscara. O Tiago fala que quem tem menos de 20 anos, mas tem hipertensão e toma losartana é grupo de risco? O senhor já comentou sobre um paciente de 40 anos e menos de 20 anos. Então, o risco associado a ele vai diminuir muito, né? Uma coisa, de novo, né? Você falar assim, olha, vai aumentar meu risco em 10%. Tudo bem? Tá. Qual é o risco de alguém com 80 anos? Ah, meu risco é 20%, então eu vou aumentar 10% nesse risco. Qual é o risco de alguém com 20 anos? É 0,00 alguma coisa. Então, você aumentar 10% em 0,00 alguma coisa não é significante. Então, a Dinorá, agora ela fez a pergunta dela. Eu pedi. Meu filho tem 7 anos, ela diz, histórico de pneumonia e asma. Se apresentar os sintomas, trato em casa ou vou ao hospital para fazer o exame de coronavírus? Então, Dinorá, 2 coisas, vamos separar as perguntas aí. Histórico de pneumonia e asma, né? Pneumonia é uma doença aguda, deu uma vez, não deu mais. Se ele é asmático, ele pode ter tido outras pneumonias, mas pneumonia acabou. Então, ele é um asmático. Aí ele é um asmático leve, é moderado, você sabe dizer, né? Então, você sabe reconhecer os sintomas. Os primeiros sintomas da asma, você vai tratar como você sempre tratou, tá certo? Ah, mas eu estou na dúvida, eu vou levar ao hospital para fazer teste? Não se faz mais teste para todo mundo, porque não tem teste disponível. Então, a gente está guardando os testes para os pacientes muito graves, tá certo? É mais fácil, ou é mais frequente, um asmático piorar muito rápido do que um paciente com coronavírus. Por exemplo, eu peguei coronavírus hoje. Até eu entrar numa situação de insuficiência respiratória, vai 5 dias, uma semana. Né? Ela, a Dinorá, que cuida do filho, já deve ter o filho piorar rapidamente da asma. Então, está piorando, faça como você sempre procedeu. Não necessariamente é o coronavírus, muito provavelmente é uma crise de asma dele. E mesmo essa criança com 7 anos, ela é o grupo de risco por ter asma. Então, mas de novo, né, a gente fala grupo de risco para quê? Para ter um sintoma talvez mais exuberante. Não estamos falando em mortalidade. Uhum. Mas deve ficar mais isolada, mais protegida. Mas deve ficar mais isolada e mais protegida. Essa é a mensagem. Olha, então, meu filhinho, olha, né, não dá para você brincar com os amiguinhos. Né? As crianças vão achar na primeira semana sem aula uma festa. Depois vão ficar muito chateadas. Não posso ir na festinha? Não pode nem fazer a festinha. Não tem mais festinha, né? Não tem festinha, aquele parabéns que todo mundo depois cospe no bolo ali, apaga a velhinha junto, tá certo? Hoje está proibido. Antes eu não comia o bolo por causa disso, tá certo? Mas hoje está proibido. Vai ficar traumatizado o resto da vida? Não vai, gente. A gente vai ter que passar por isso, passar junto e crescer junto. Doutor, o senhor comentou que não está se fazendo mais o teste. Lá no Hospital São Paulo, vocês estão fazendo o teste apenas para quem está internado ou ainda estão fazendo para pacientes graves que entram pelo pronto-socorro? Então, o teste, ele não... Primeiro, é um teste complicado de fazer. O teste não é um teste daqueles, por exemplo, de furar o dedo, colocar na fitinha, que nem um teste para diabetes, tá certo? É um teste artesanal que demora 3, 4 dias para ficar pronto, né? E está se guardando os testes hoje para os pacientes graves, justamente porque você vai ser liberada. Né? Uhum. Então, não tem teste para todo mundo, nem aqui, nem em lugar nenhum do planeta. Né? Essa tecnologia, cada etapa desse teste é complexa de fazer. Vejam cidades ricas, que nem Nova York, por exemplo, essa notícia de jornal, não tem teste para todo mundo. Né? Mas a senhora acha que o Brasil devia ter mais testes? A gente está com uma quantidade insuficiente, comparado com a Coreia, que conseguiu testar muita gente? Então, comparado com alguns países, né, que têm uma população bem menor que a nossa, né, esse é um ponto também, a gente vai acabar fazendo menos teste. Né? A vantagem do teste é você localizar onde você tem o que a gente chama um foco, para não usar o termo técnico, né? Um foco de coronavírus.
tá certo? Então, esse teste serve, né, para você localizar e isolar, né, esse foco. Quanto mais você consegue fazer isso, melhor para o seu controle. Quando a gente fala de um país continental como o nosso, ou numa cidade do tamanho de São Paulo, né, a dúvida se isso se isso ainda vale a pena. Né? Tem especialistas em epidemias que já falam que, olha, aqui, nessa situação que a gente está, não vale a pena. Outros defendem ainda que você faça o teste. Mas, de qualquer maneira, do ponto de vista prático, esse teste para a população inteira não é disponível. Então, está sendo guardado para os casos mais graves. Então, o paciente não deve ficar nervoso se for ao hospital, for um suspeito e não fizer o teste. Não vai fazer o teste na maioria dos hospitais. Não vai fazer. Se você chegar lá, olha, estou com uma dorzinha de garganta, meu nariz está escorrendo, quero fazer o teste. A resposta vai ser não há esse teste. E, doutor, tem muita gente perguntando sobre a vacina pneumocócita, né? Se ela ajuda de alguma forma a combater o coronavírus ou não. Não, para combater o coronavírus não, ela entra nesta ideia de que você se previna das outras doenças preveníveis. Né? Então, nessa época do ano, a gente começa a dar vacina para pneumococo também, né? Daqui a pouco vai estar disponível, e ela não previne o coronavírus, mas te livra ou diminui o seu risco de fazer uma pneumonia por pneumococo. Certo, doutora, a gente está chegando ao tempo nosso final aqui, eu te agradeço, tem uns 135 mensagens aqui, eu realmente não consigo ler todas. Eu achei muito rápido, Renata, você tem que pedir 2 horas para a gente. Quem puder, se o senhor puder entrar lá na nossa comunidade, o senhor pode responder para as pessoas que estão aqui nos perguntando. É só o senhor entrar lá na comunidade Estadão, Informa Coronavírus. Eu agradeço muito a participação do senhor, doutor, muito obrigado, de todos que colaboraram. Fique com a gente, amanhã às 16 horas tem mais aqui na nossa live do Estadão no Facebook. Obrigada e até mais.